Bem, gente, bom dia ou boa noite, né? Não sei quando vocês vão estar assistindo o vídeo, tá? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, de fato, tá? Eu vou fazer algumas observações para vocês sobre todo esse contexto, né? Que a gente está vivendo sobre o coronavírus, tá? A primeira delas, na verdade, é um pedido, tá? Eu queria pedir a vocês para que vocês tenham cuidados, né? Para que vocês sejam cautelosos com as fake news, né? Com que vocês sejam cautelosos com qualquer informação que vocês venham a divulgar, tá? É muito triste, no geral, ver que as pessoas não aprenderam nada, né? Com as eleições. O, as fake news acabaram levando, né, as eleições e, infelizmente, a humanidade, assim, em particular, nós brasileiros, a gente não aprendeu nada, né, com essa situação toda. E é muito triste ver isso, né? Especialmente em um momento como esse, em que todos nós estamos sensibilizados, né? Em um momento como esse, em que nós estamos enfrentando algo tão complexo, né? Então, meu pedido é que é melhor ficar em silêncio, né, do que carregar o peso, por exemplo, de estar espalhando fake news, de estar espalhando coisas que não têm, por exemplo, uma comprovação científica. Às vezes, se tratando de saúde, uma fake news pode custar a vida de alguém, porque alguém pode passar a ter uma conduta inapropriada em um momento como esse de pandemia que nós estamos vivendo. Alguém pode vir a tomar algum medicamento. Lembre-se que todos os medicamentos têm efeitos colaterais, a maior parte deles tem efeitos colaterais, e que tomar medicação, por exemplo, sem uma avaliação adequada, pode ser muito danoso para a vida de alguém. E eu acho que isso não é um peso que nenhum aluno da FIC deve carregar. Tá? Então, esse meu primeiro pedido é esse. Se refere ao fato de que vocês sejam mais cautelosos, né, com as informações que vocês venham a divulgar. Tá? Se vocês quiserem se informar mais, e eu acho que é muito válido que vocês se informem, né? Busquem boas fontes de informação. No geral, a gente tem boas informações nos boletins epidemiológicos, tá? Que estão saindo pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria, mesmo pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, procure esses boletins, que tem boas informações lá, no geral, tá? E se vocês não quiserem ler os boletins epidemiológicos, eu sugiro a vocês que leiam os boletins, mas se vocês não quiserem, né, existem algumas boas fontes de informação na internet. Eu vou chamar a atenção para vocês de duas boas fontes. Primeiro são as redes sociais do Nunca Vi um Cientista. As meninas que trabalham com essa rede social, Nunca Vi um Cientista, elas estão fazendo um trabalho muito bom, de elevada qualidade, quando o assunto é o coronavírus. Na verdade, elas fazem isso para vários outros assuntos relacionados à ciência no geral, mas diante dessa situação, elas estão fazendo um excelente trabalho com uma linguagem muito acessível, tá? Então, ajuda muito vocês a esclarecer algumas dúvidas que vocês venham a ter sobre o coronavírus. E além disso, uma outra boa fonte de informação que eu indico para vocês é o canal da USP, aqui no YouTube mesmo. O canal da USP no YouTube está com uma proposta de uma série de 3 vídeos sobre o coronavírus, se eu não me engano são 3 vídeos, que vocês também vão encontrar informação de qualidade, informação séria, feita por gente, né, de responsabilidade. Então, são duas boas fontes de informação, tá?
Além disso, nessa situação toda que nós estamos vivendo, né? é, Nessa situação toda que nós estamos vivendo, a gente não pode se desesperar, tá? O vírus, ele não é um vírus tão mortal como outros vírus que a gente já tem documentado na história da humanidade, tá? Mas ele é um vírus que induz um quadro que, no geral, é bem grave. Então, diante dessa situação do coronavírus, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos ser racionais, tá? E nós precisamos de cautela. Inclusive, eu peço que vocês parem e falem essas palavras em voz alta, ou vocês escrevam isso em algum lugar, porque ajuda vocês a memorizar isso que eu estou falando, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa ser racional. Por quê? Como eu estava falando para vocês, o vírus ele não é tão mortal, né? Mas o quadro que ele se manifesta é um quadro que é grave. E isso não pode ser negligenciado. O quadro é grave e a gente precisa, né, ter cautela falando sobre o coronavírus. Então, se a gente tem racionalidade, primeiramente, a gente vai pensar com mais calma, a gente vai pensar com mais serenidade. E, em segundo lugar, a gente precisa ter cautela. O que é essa cautela? Cautela com relação a me conservar, né? Me resguardar de possíveis situações de risco e também me preocupar com pessoas que eu amo, com pessoas que eu gosto, com pessoas que convivem comigo, ou mesmo com pessoas que não convivem comigo ou que sequer eu conheço, assim, mas faz parte do meu senso de responsabilidade social pensar com cautela. Nessa situação atual, né, a gente precisa que as pessoas sejam racionais e que as pessoas passem a agir com cautela, com cuidado, né? Infelizmente, né, mais uma das coisas infelizes que estão acontecendo nessa situação toda do coronavírus, é que algumas pessoas fazem questão de assustar outras pessoas, né? E, inclusive, tem muita gente que sai ganhando com pessoas assustadas. Porque quando a gente assusta alguém, a gente meio que ganha um domínio sobre a pessoa que a gente assustou. Porque o medo paralisa a gente. Quando a gente está com medo, a gente meio que fica paralisado, a gente não raciocina muito bem, né? E infelizmente algumas pessoas estão seguindo esse caminho de assustar outras pessoas. Então, esse não é um melhor caminho, obviamente, né? A gente não precisa das pessoas assustadas, né? A gente precisa que as pessoas sejam, no geral, né? Que as pessoas sejam, no geral, racionais e cautelosas. A gente não precisa de ninguém assustado nesse momento. A gente precisa que as pessoas estejam pensando bem, né? E que as pessoas sejam, no geral, cautelosas. Então, isso é uma mensagem que eu queria passar para vocês, que vocês sejam racionais, que vocês sejam cautelosos. E se estiver ao alcance de vocês, tentem passar essa mensagem para as pessoas próximas, que elas sejam também racionais, que a gente possa pensar com calma diante de toda a situação e que nós sejamos cautelosos, que a gente respeite o isolamento, que a gente realmente se cuide nesse momento como um todo, tá bem? E por fim, né, eu gostaria de deixar para vocês o fato de que, com tudo que acontece na nossa vida, uma grande parte quando acontece uma coisa ruim, mas também com algumas coisas boas, né? Sempre, com tudo que acontece na nossa vida, vem um aprendizado. E com essa situação do coronavírus como um todo,
vem um aprendizado. O que é que vocês, como estudantes de saúde, podem aprender com essa situação como um todo? Prestem atenção nesse protocolo que está sendo, né, aplicado, nesse protocolo que a gente está aprendendo meio que na hora que está fazendo, meio que na prática, né? Porque não houve muito tempo para pensar num protocolo. Quer dizer, meio que teve tempo, né? Teve uma negligênciazinha no começo, mas no geral a gente está aprendendo meio que fazendo nessa situação toda. Então, vocês como estudantes de saúde, vocês podem prestar atenção nesse protocolo que está sendo criado. O protocolo de isolamento, de pedir que as pessoas fiquem em casa, né? Como é que a gente está utilizando estratégias para isso? O aprendizado de suspensão dos serviços públicos, serviços que não são emergenciais, a gente está parando eles, né? O próprio protocolo de suspensão de aulas são coisas que vocês podem prestar atenção e aprender. A gente está aprendendo a fazer isso, né? Enquanto seres humanos. E esse aprendizado é muito válido. E um outro aprendizado, né, que a gente está conseguindo conquistar com essa situação como um todo, é que, mais uma vez, né, são os biólogos lá nos laboratórios que vão nos ajudar, são os profissionais de enfermagem lá falando sobre a epidemiologia, analisando os dados, né? São os profissionais de enfermagem lá da saúde pública, das pessoas, né, que vão nos ajudar. São os fisioterapeutas que estão lá na ventilação. Então, a gente também tem esse aprendizado de que são essas pessoas que têm conhecimento, né, que vão nos ajudar diante de toda essa situação que a gente está passando. Então, também tem um aprendizado que a gente pode tirar, né, dessa situação que infelizmente é ruim, mas algumas coisas a gente aprende assim, né, no geral, tá bom? Eu quero pedir a vocês um outro pedido, é que vocês se cuidem, tá? Porque eu estou me cuidando aqui e eu quero encontrar todos vocês quando tudo isso passar. Então, meu último pedido é esse, que vocês se cuidem daí, que eu estou me cuidando, né, daqui, e eu quero encontrar todos vocês, todos, quando tudo isso acabar, tá bom? Beijo.